Boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui do Vida Iluminada. Mais uma live começando para todos vocês aqui. Uma aula bônus, para quem não sabe, a gente está numa maratona aí de 21 dias de meditação. Então, a gente vai começar algumas aulas bônus aqui para vocês nesse horário das 19 horas, um pouquinho mais tarde talvez. E antes de começar, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo. Ó, o Gabriel já entrou para nossa live. E hoje a gente vai conversar sobre consciência de si, pela perspectiva também energética, que é o que a gente está conversando essa semana toda, sobre consciência, sobre meditação, sobre despertar da consciência. Então, eu chamei o Gabriel porque o Gabriel está desenvolvendo um trabalho bem interessante, alinhado com chakras, porque ele também é terapeuta, ele é coach, ele é atleta. Então, o chakra do plexo solar, ele traz essa energia, né? Essa vontade, esse vigor para a nossa vida. E quando a gente fala de meditação, às vezes a gente tem uma certa fantasia ou talvez uma ilusão de achar que as pessoas que só meditam, elas são calminhas, são zen, e parece que fica meio apáticas, né? Meio assim, sem tanto vigor, assim, quando na verdade a gente medita exatamente para captar, para gerar energias diferentes e ao contrário disso. Então, o plexo solar, ele traz essa força, se conecta diretamente com o nosso poder pessoal, com a nossa autonomia, com a nossa autorrealização. Então, eu acho que o Gabriel é uma pessoa excelente para falar sobre isso com a gente hoje, porque ele trabalha com isso. O foco do trabalho dele é esse processo de trazer o poder pessoal, né? O exercício, a força de vontade, a disciplina, o treino. Então, vocês vão ver como é que ele trabalha. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E antes de eu chamar ele aqui, eu tô vendo que o Bruno tá aqui, querido Bruno, sumido, de vez em quando ele some, mas ele tem um canal super interessante que é a Astronave, quem quiser depois segue o Bruno. O Lucas Mendes também apareceu por aqui, eu não sei se ele continua aí, mas o Lucas também tem a Casa Soul em São Paulo e aqui em Uberlândia. Então são pessoas que eu conheço aqui, são meus amigos aqui de Uberlândia. Espero que também vocês possam segui-los também para conhecer o trabalho deles aí na área de cada um, né? E antes de eu chamar o Gabriel, eu vou pedir algo muito importante para vocês, porque as nossas lives precisam do apoio de vocês. Então é o seguinte, tá vendo esse aviãozinho que tá aqui embaixo? Esse aviãozinho, gente, por favor, cliquem nele e chamem todas as pessoas que vocês acreditam que esse conteúdo vai ser útil, que esse conteúdo vai trazer luz para a vida dessas pessoas, porque a gente precisa crescer, mas a gente pode crescer junto, né? Então vamos compartilhar essa live com seus amigos, com as pessoas que você conhece, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Aqui embaixo também, para quem não sabe, tem um coraçãozinhos que você precisa clicar para que essa live gire pelo Instagram, né? Para que outras pessoas possam também visualizar essa live e espalhar mais esse conteúdo para as pessoas. O Gabriel já chegou e eu vou colocar ele aqui agora para live. Deixa eu ver. Aí, mandei. Vamos ver aqui. Aguardando ele chegar. Então, hello, Gabriel, tudo bem? Olá, tudo bom? E você, Manu? Tudo jóia. Como você está aí? Onde você está hoje? Eu tô no Guarujá, litoral de São Ah, Paulo, na casa da minha namorada aqui. aham. Então, desde o isolamento aí eu vim pro litoral. Eu lembro que a gente falou no início, né, quando começou todo mundo ficar no isolamento, que você estava num lugar sem internet, então a gente não podia fazer as lives, né? E aí eu É, pensei, será que ele ainda continua lá? na verdade, aqui o sinal é bem fraco, né? Eu tenho só o Wi-Fi. E aí eu Uhum, achei um cantinho aqui que eu consigo fazer as lives, porque lá dentro de casa a gente tá em 5 pessoas aqui. E aí nossa. a casa é muito aberta, não dava, né? Logo que eu cheguei aqui, eu fiz uma live no primeiro dia, quando estava tudo Uhum, começando ainda, a questão do isolamento, com uma uhum, pessoa que estava morando lá na China.
né? Para ela alertar o que estava acontecendo lá, tudo. E aí, só que o barulho aqui de dentro ficou muito... O sinal e o barulho não colaboraram. Só que agora eu Uhum. achei um cantinho aqui que tá Que dá. maravilha. Até com tudo, luz, e tô preparado aí para fazer agora. A gente está se adaptando nessa nova rotina, né? Eu, apesar de fazer, estou fazendo agora umas lives aqui todos os dias, mas eu não tenho o costume de fazer live todos os dias. Para mim está sendo um desafio também fazer live. E aí, Gabriel, só para te contextualizar, para você saber o que a gente está fazendo, né? Para a gente entrar aí nos temas. A gente está fazendo um desafio, já é a segunda etapa desse processo de desafio, em que primeiro a gente acordou 6 horas da manhã para meditar. Foi o primeiro desafio. Então, 21 dias acordando 6 horas da manhã para praticar meditação. Eu não falava nada, eu só guiava a meditação. Fechamos Legal. um ciclo, né? Fechamos esse ciclo e aí a gente começou um ciclo de aulas para falar sobre consciência, para falar sobre os processos da meditação enquanto acontece dentro, o que, que acontece dentro de nós quando a gente está meditando. Porque eu não sei se acontece com você, ô Gabriel, mas os meus alunos da meditação, eles me perguntam, mas o que, que eu vou ficar pensando? Como é que eu vou ficar observando? Então, a gente explica o processo nessas aulas com o desafio de praticar 10 minutos por dia. Então, a gente está na quinta aula e hoje eu comecei a falar sobre a consciência, né? O despertar da consciência. E quando eu falo de consciência, eu falei hoje isso para eles, a gente está falando de quem eu sou, né? De quem que eu sou, quem que é esse foco que observa, o que que eu vou ficar fazendo? E nisso tudo, como terapeuta e você também, a gente sabe que a gente está trabalhando com energias, está trazendo energias para o nosso corpo, né? Então, nesse momento, eu acredito que para fortalecer a nossa consciência, eu acho que, por exemplo, exercício físico vai fazer muito sentido, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente esse material que eu achei incrível que você colocou lá no seu grupo e no seu Instagram, para que as pessoas que estão aqui assistindo a gente possam também colocar na vida e em prática como desafio, como experimento, sabe? Para que as pessoas experimentem essa energia que mora dentro da gente, esse sol que está dentro da gente, que traz tanto poder para a nossa vida. Então, sinta-se à vontade, se apresente, porque a gente já foi logo conversando, né? Mas sinta-se à vontade aqui no canal. E eu espero que todo mundo possa comentar, compartilhar, como eu já expliquei, e a gente vai conversando, tá bom? Show. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Então, meu nome é Gabriel, né? Eu e a Manu nos conhecemos. Eu estava fazendo meu primeiro retiro espiritual e a Manu, eu acho que ela já guiava a gente nesse retiro, né? Já estava nesse caminho aí de evolução e eu estava engatinhando ainda, estava me achando, né? E, e aí depois disso também eu comecei uma aventura interna, né? De autoconhecimento e resumindo agora desse tempo que a gente nos conheceu até aqui, né? É, eu comecei a Mahamudra Brasil, né? Que é um estilo de vida, um método de desenvolvimento humano, trabalha corpo, mente e espírito. E, nesses 6 anos, eu fui para a Tailândia. Teve um período da minha vida que eu fui para lá estudar yoga. E aí eu já tinha estudado yoga aqui no Brasil, mas lá na Tailândia que eu me aprofundei nessa questão dos chakras, né? Uhum. Que pode soar uma palavra assim meio mística. É, muitas pessoas logo que escuta chakra assim já fala, nossa, mas o que ele está falando, sabe? Não entendo nada disso. Mas na verdade, se a gente pegar para estudar, faz muito sentido, né? Para mim fez muito Uhum. sentido depois que eu comecei a aplicar, entender cada um, deixá-los equilibrados, né? Para mim Uhum. fez total sentido. E junto também com esse estudo do yoga, dos chakras, eu comecei a me aventurar fisicamente, né? Então, em provas. Eu já gostava de treinar. A Mahamudra a gente treina ao ar livre, né? Treinamentos Uhum. de calistenia, artes marciais, uma mistura de tudo. Só que eu comecei a me aventurar em provas, né? Justamente porque o corpo, né, e a mente eles andam junto. Então, Uhum. como você disse, né, quando a gente se desafia fisicamente, a gente está treinando a mente, né?
E a meditação nada mais é do que treinar a mente. Então, tá tudo interligado. E, bom, falando dos desafios, né? Então, isso que vocês estão fazendo é muito legal, de acordar às 6 horas da manhã. Eu também estou guiando aqui meditação com o pessoal às 7:30 da manhã. E eu, particularmente, né? Depois que eu despertei a importância de acordar cedo. Qual que é a importância disso aí, né? Eu acredito assim que quando a gente já levanta com um objetivo, né? Eu vou acordar esse horário porque eu vou fazer alguma coisa. Você já acorda vencendo na sua vida, né? Porque a Exatamente. primeira coisa do dia que você faz, você abre o seu olho ali, quando toca o despertador, você já acorda, tipo, silenciando ele porque você tem um objetivo a cumprir. E isso daí é muito bom. É a primeira micro vitória, né, que a gente tem do dia. Acordou? Exato. Se você tem uma micro vitória, as outras vitórias no dia se tornam muito mais fáceis, Muito mais. né? Se você acorda já derrotado, tipo assim, se você não tem nenhum objetivo ali na manhã, talvez você tenha que acordar, não sei, muita gente faz isso, né? A soneca. Desperta às 8, aí toca a soneca, aí 8:30, 9. Ou seja, você está tendo mini derrotas, né? Porque você está perdendo para sua o seu objetivo inicial, né? Então, esse negócio de meditar logo de manhã, acordar com um objetivo, já é muito importante, né? E assim para os objetivos maiores, né? Então, o que eu falo bastante das provas é que eu acho que assim, na vida, todo mundo se pega, né, num momento da vida que você tem dois caminhos. Eu até vi o seu Instagram, tem um post que você fez aí nos dias passados, da borboleta, né, da transformação, que ela sai do casulo. Eu acho que todo ser humano é assim, né? A gente se pega num momento da vida que a gente começa a questionar quem sou eu, o que, que eu vim fazer aqui, qual que é o meu propósito de vida, né? Propósito, tanta gente se fala nessa palavra. Que eu faço, entendeu? Qual é a minha motivação para fazer isso? E isso está totalmente relacionado com o nosso terceiro chakra, né? Que a gente chama de plexo Total. solar. Então, só para quem não ouviu falar ou não entende muito bem, a gente tem 7 centros de energia. Todo mundo, todo ser humano é igual, né? 7 centros de energia no nosso corpo. E aí o terceiro chakra é o abdômen. Não à toa é o centro do nosso corpo. O nosso core, o abdômen, é a região mais forte do nosso corpo, né? Ele aguenta, tem a lombar, tem o abdômen, aquele abdômen forte, né? Que se aguenta tudo. E o terceiro chakra está aqui. Então, aí é a morada também que a gente chama de casa da alma, que é o seu propósito, né? Então, quando você está com esse centro de energia equilibrado, você está nesse caminho do seu propósito, você sente isso, você tem vontade de fazer as coisas. Porque só para explicar. Olha que interessante que você disse, Gabriel. Você disse assim, é a morada da alma, né? A nossa consciência, hoje, nas aulas que eu estou fazendo umas analogias para as pessoas entenderem. A nossa consciência tem uma casa, e você diz, tem uma morada, é a morada da alma. Então, tem endereço, né? Tem CEP, tem o número, e aqui no nosso corpo, o número que essa morada da alma tem é o 3, exatamente esse centro, né, do nosso corpo. Então, eu achei interessante essa comparação que você fez hoje, porque vai de encontro com o que a gente está fazendo lá, dessa perspectiva de perceber, olha, esse aqui é onde eu encontro o meu lugar no mundo. É da onde eu começo a reconhecer o que eu vim fazer aqui. Por isso eu estou aqui, né? É, é, o, é o seu caminho, né? Aquilo que você acorda todo dia disposto a vencer, a lutar, a evoluir, a crescer, né? Tá tudo concentrado, desculpa, nessa região. Então, pra gente, desculpa, pra gente chegar até aí, nesse fogo, né, no abdômen, eu gosto de falar só dos outros dois chakras, porque assim, eles estão tudo interligados, né? A gente tem uma sequência. Então, o primeiro centro de energia, lá na base da coluna, é a nossa Terra. E a Terra, ela significa
Manu? Será que voltou? Para mim deu uma travadinha aqui. Voltamos. Eu acho que voltou agora. Voltamos. Para mim tá travando um pouco. Tá rodando aqui, então eu vou falar qualquer coisa, vocês me Internet escrevem. travando. Para mim tá rodando Voltamos, normal. Gabriel. Aqui tá bem travado. Eu vou encerrar e a gente começa de novo. E agora? Bom, acho que voltamos, né? Parece que sim. Tá. Então, só passando rapidinho, né? O primeiro chakra tem a ver com a nossa presença. Então, toda vez que a gente fala de presença, a gente acaba indo para a meditação, né? Que é justamente essa prática de silenciar tudo que é externo para fazer o caminho de dentro. É aí que a gente começa o caminho de acender esse fogo, né? Essa faísca. Então, a meditação eu acho muito legal cada vez mais as pessoas estarem abertas a isso, porque é um caminho de você olhar para dentro de si que, assim, demanda bastante prática, é preciso treinar, praticar para você compreender o que é, né? Depois de 10 minutos, fazendo 21 dias, a gente vai avançando cada vez mais, vai se conhecendo, porque o caminho é esse, né? Principalmente no mundo que a gente vive agora, que é muita informação, a gente tem que ir lá para dentro, silenciar as vozes das pessoas que falam, que às vezes falam de você, o caminho que você tem que seguir, mas quem você é está dentro de você, né? E você só vai descobrir isso se você mergulhar lá para dentro. E aí depois a gente tem o nosso segundo, que é o centro das emoções. Então né, que é essa tá, Tô ouvindo. Tá travando a imagem, então mas tá depois vindo a voz. tá. Então, o terceiro chakra aí, a casa da alma, né? Ele é praticamente toda a sua vontade. E como que a gente faz? Eu comecei falando da transformação, que quando a gente começa com esses questionamentos internos, a gente tem dois caminhos, né? Ou pegar o caminho de vitimismo, né? Que sempre desculpas, não, isso eu não vou fazer porque eu não tenho isso, ou eu não posso fazer isso no seu relacionamento. Esse é um caminho, e o outro caminho é da transformação. É aquele caminho que você encontrou a sua missão, né? Você se conectou com esse fogo que te arde. O que você veio fazer aqui no mundo, sabe? A sua vontade, depois que você encontra, aí a transformação. E a transformação só ocorre se a gente tiver objetivos. Então, esses objetivos pequenos sabe, meditar por 21 dias já é um grande objetivo. Né? Aí tudo que você faz fisicamente, você está treinando a sua mente. Então, o melhor caminho é objetivos físicos mesmo. Por isso que eu parto para as provas, sabe? Eu comecei como todo mundo, assim, treinando, esporte. Aí a corrida é uma meditação muito boa, ativa, porque você está ali com você mesmo. Geralmente você corre sozinho.
vem um monte de pensamento na cabeça, cada vez mais você vai silenciando essas vozes, porque você tem que estar atento ali onde você corre, como você corre, aonde que você cansa. Então, toda vez que você... teve uma coisa que eu aprendi assim na vida, sempre que a gente chega num ponto, né, de cansaço, aquele ponto que você pensa em desistir, né, em tudo, você está usando 40% da sua capacidade mental apenas, né? Então ainda tem mais 60%. Então toda vez que você chega nesse ponto que você pensa em desistir, se você lembrar disso, um pouquinho a mais de você, porque toda vez que você der esse pouquinho a mais, ou seja, usar 42, 43, 50%, toda vez que você dá esse pouquinho da sua zona de conforto, passa do ponto que você pensou em desistir, você está atingindo um grau de excelência financeira, todas as áreas envolvidas, a área mental. Então, toda vez que você ultrapassa isso, você vai calejando a sua mente, você vai ficando melhor com a sua mente, né? Então, ter objetivos físicos é essencial, porque só correndo atrás você vai acordar toda manhã disposto, silenciando o despertador com vontade. E aí vai aparecendo um atrás do outro, sabe? Você está alinhado, você está focado. É aquela questão de se fechar aqui. Claro que a gente tem que saber tudo o que está acontecendo ao nosso redor, mas você está alinhado com o seu propósito, você está disposto a fazer isso, a vencer. Mas eu ouvi até o final, disposto a... É bem isso. Tá travando um pouco na imagem, mas tá vindo. Ah, legal. Para mim aqui também eu fui falando, aí deu uma travada, mas é isso, né? Tipo, eu acho que toda vez que você tem um objetivo, né? E quanto maior for esse objetivo, significa que mais vai ser, entre aspas, assim, dolorido, mais vai ser sacrificante, né? Mais você vai se sacrificar, mais você vai sofrer no bom sentido, né? Sofrer de fazer esses sacrifícios mesmo, acordar cedo, manter o foco, talvez alguma coisa que você não goste, estudar. E toda vez que você faz isso que você não queira fazer, que você não gosta, que te causa dor, te causa sofrimento, atrás disso tem uma grandeza muito grande, né? Então, naqueles dias que a gente fala assim, ah, não, hoje não vou fazer isso porque por causa daquilo, tenta ultrapassar isso daí, tenta fazer, porque são nesses dias que você está encarando a sua grandeza, sabe? São nesses dias que você pensa em desistir, que você percebe, não, eu tenho um propósito, e aí, mesmo nesses dias que eu não quero fazer, não estou com vontade, estou indisposto, você faz um pouquinho, porque aí você começa a ter os resultados, né? Você começa a deixar essa fogueira aí, esse sol que existe dentro de você cada vez mais aceso. E os desafios só aumentam, né? E daí a importância, né, Gabriel, da gente cultivar a rotina. E, porque às vezes a gente acha que nessa questão do hábito, aí tem que trabalhar, criar hábito, mas como é que a gente cria hábito, né? Como é que a gente cria esse momento em que a gente de fato pode dizer assim, olha, eu tenho um novo hábito. A gente cria novo hábito através de implementação de atitude, de atividade, de ação. Eu não vou criar hábito só meditando, por exemplo. Eu vou precisar tomar ações, eu vou precisar ter atitudes que me gerem, né, hábito. Então, uma das rotinas que a gente tem, que a gente faz muito, por que é a história dos 21 dias? Os 21 dias a gente usa para criar rotina, é como se eu estivesse baixando um novo programa e aí depois eu preciso executar esse programa. Então, eu preciso agir com isso que eu estou ancorando em mim. Então, como é que a gente poderia, de uma forma bem prática, colocar alguns hábitos, algumas atividades diárias assim na nossa vida para alimentar essa chama. Alimentar, porque se a gente comecei a meditar, já estou conhecendo os meus potenciais, cursos, então colocar essa chama, alimentar essa chama ainda mais através desse centro de força.
Ó, vou falar vou dizer de uma forma bem prática, né? Quando você começa a meditar, você vai começar a lidar com o seu interior. Então você vai perceber que todo ser humano tem fraquezas, cada um tem a sua, né? Você vai começar a olhar para você mesmo. Quais são as suas sombras, suas fraquezas, o que você quer vencer, né? Você Uhum, veio aqui com uma missão para evoluir. uhum, Aproveita essa meditação e de uma forma bem simples, né? Por exemplo, escreve em post-it todas essas fraquezas, cola lá no seu espelho, que você se olha todo dia do lado esquerdo, né? Escreve lá suas fraquezas e cola lá. Do lado direito, você vai escrever os post-it de o que você faz, qual é o objetivo de vencer essas fraquezas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma fraqueza que é falar em público, vai, um exemplo. Não sou uma pessoa que consigo me expressar em público. Coloquei minha fraqueza. Qual é o objetivo disso, né? Falar, fazer uma live pelo menos uma vez no meu Instagram, para uhum. treinar isso, né? Então você vai olhar a sua fraqueza e você tem um objetivo. E aí, quando você tem um objetivo, você começa a criar um hábito, uma rotina. O que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo, né? Então, eu tenho que marcar as lives. Então, eu vou pegar um dia da semana para fazer isso. Eu tenho que convidar algumas pessoas. Isso eu estou fazendo um exemplo que veio agora na minha cabeça, tá? Eu tenho Você tá que dando, o Gabriel, é tão incrível que você tá dando o meu exemplo. então, eu tenho que preparar Eu o tenho, assunto que eu ó, vou eu falar. tenho, pessoalmente falando, eu tenho uma resistência a fazer live, todos os dias principalmente, né? Mas eu quero fazer isso, eu me tô me propondo a fazer isso. Então, o que que eu fiz? Um desafio, 21 dias. Eu vou fazer 21 lives. Então, treinando esse hábito de fazer live todos os dias. Ponto. Estamos aqui fazendo live todos os dias. É, é tipo assim, é o alvo e a flecha, sabe? Você tá com arco e Sim. flecha na mão, só que você tem um alvo. Quando você tem um alvo, que é o seu objetivo, você tem todo um caminho para fazer. Então, a sua rotina, o seu hábito se torna melhor. Depois que acabar os Uhum, 21 dias, por exemplo, ó, o meu exemplo, né? Eu quero ficar no handstand, que é a parada de mão. Eu não consigo fazer isso uhum, ainda. O que eu fiz? Eu comprei um curso, né, que são 30 dias para ficar no handstand. Então, uhum, assim, eu tenho um objetivo que daqui 30 dias eu quero ficar no handstand, equilibrado, sabe, de ponta cabeça, com as mãos no chão. Nesses 30 dias eu tenho um caminho a percorrer, então todo dia eu estou treinando um pouquinho, estou fazendo um pouquinho, eu tenho um objetivo lá no final. Então, aquilo que eu falei, a transformação, ela vem com os objetivos. uhum. Sim, tudo Ajustando, na né? vida. Se você pegar qualquer pessoa que você admira, que conquistou muita coisa na vida, tudo vem da prática, né? Não existe nada assim, eu quero atingir isso, eu quero ser assim, só que eu não pratico. Então, assim, o objetivo, você coloca um objetivo que você queira lá na frente. Eu quero estar assim, eu quero fazer isso, por exemplo, a viagem, né? Eu quero fazer uma viagem. Você tem um objetivo. Aí você coloca os passos para que essa viagem tem que Uhum. acontecer, né? Então, para você viajar, você tem que ter dinheiro, a passagem, o destino, dia no papel, sabe? E aí você dia pensando nisso, criando de pouquinho em pouquinho que você faz, você vai chegar nesse objetivo. E aí você tem hábitos todos os dias, né? Faz isso todos os dias. É isso que alimenta esse fogo interno. Você dividir a sua E, vida em objetivos pequenos, grandes. e é interessante isso, dividir a vida em pequenos objetivos, porque o que que a maioria das pessoas fazem? E eu vejo isso muito. O objetivo é tão grande, tão grande, tão grande, que às vezes olha para só para o objetivo e esquece que tem um caminho, né, para chegar naquele grande objetivo. Então, se eu foco só nesse grande objetivo, eu acho que ele é tão grande que às vezes eu me coloco assim, eu não vou dar conta. Eu já começo assim, não vou dar conta, de tanto que é grande. Agora, se eu começo a ver o primeiro passo que está na minha frente, não dou conta de ficar no stand hand, como é que chama que você falou? Handstand. Handstand, ao contrário, né? É o contrário. Handstand. Se eu começo, ó, o que que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a técnica. Então, peraí, deixa eu Exato. ver exatamente os detalhes que eu preciso observar.
para que eu experimente isso no meu corpo, primeira coisa, né? E aí eu vi um detalhe que eu não tinha percebido antes, aí eu vou caminhando, aí eu vou caminhando. Até que quando Exato. você chegar naquele lugar, naquele grande objetivo, que é ficar na postura e equilibrado, você nem percebe, já tá quando você viu. Quando você chegar Exatamente. lá, você já está. Você não vai nem É, perceber. você falou tudo, assim, eu tô vivenciando isso, porque assim, o handstand a gente olha para a pessoa que fica, né, parada de mão, sabe? Ficar com as mãos assim e o corpo para cima, né, retinho, igual o ginasta, Uhum, né? Você vê aquilo lá, uhum, você fala assim: "Ah, eu quero fazer aquilo". Então a figura que você tem na cabeça é ficar com as mãos no chão e as pernas pro alto. Só que e- assim, as primeiras coisas que eu tô fazendo agora, eu nem cheguei a fazer na parede, porque eles ensinam uhum, tudo de fortalecer o antebraço, o alongamento que você tem que fazer, como uhum, calejar, a postura das mãos, como ter firmeza nas mãos. Então tem que fazer isso todo dia. Para quê? Para quando eu estiver na postura, isso tá. Então assim, sempre quando você estabelece objetivos na sua vida, você tem que criar um hábito, você tem que criar um caminho, uma história, né? Eu também, eu comecei e as aí, minhas provas, porque eu tenho um objetivo maiorzão lá na frente, que eu tenho muita vontade de ir pro Everest, escalar o Everest. Só que eu sei que precisa de muita resiliência mental, muito calo mental. Então, assim, é uhum. provas. Comecei 10 quilômetros, maratona, Ironman, Swissman, que eu vou fazer o ano que vem, que é um triatlon extremo. Cada vez mais chegando próximo com um objetivo maior que tem, né? Mas ele se divide. E você citou o exemplo do seu grande sonho aí de escalada, né? De escalar o Everest aí. E olha que interessante, na nossa vida, você me falou, eu lembrei, a gente precisa ter essa vontade, né? Primeira coisa, o que eu quero? Ah, eu posso? Posso. O que que eu preciso fazer? Isso, isso e isso. A partir dessas definições, eu começo a ativar essa vontade. Eu alinho os meus corpos, mente, emoção, corpo, energia com essa vontade que é maior. A vontade vem desse algo maior, dessa consciência, desse eu espiritual, desse eu superior, digamos assim, essa vontade forte, né? Alinhei todos os meus vagõezinhos aí no trem, eu começo a trilhar esse caminho com constância e com ritmo. São as características perfeitas e mais adequadas que a gente tem dos alpinistas. O que que eles fazem? Eles atiram. Eles lançam aquela corda para fixar no objetivo. Onde é esse objetivo? Um lugar mais alto onde eu estou, né? Lancei. O que que eu começo a fazer? Escalo. Agora eu vou de que jeito? Correndo? Eu vou de que jeito? Num ritmo constante, um passo cada vez, até chegar lá no alto, até chegar na estrela da alma, ou no nosso grande objetivo, ou no topo de uma montanha. Mas eu preciso ter essa clareza do que eu quero. Onde é que eu quero? O que de fato vai fazer sentido na minha vida? Porque se eu não tiver esse objetivo claro, fica difícil eu lançar para ir atrás desse objetivo. Porque aí qualquer coisa tá valendo, né? Porque aí qualquer coisa a gente fica na massa e a gente fica nesse inconsciente. A gente é pego de surpresa pelo efeito de manada e a gente vai junto. Onde todo mundo tá indo, eu tô. E nem sempre esse coletivão tá tão correto assim. A gente precisa ter esse alvo muito claro na nossa vida. Me fez lembrar esse exemplo aí que você deu. Exatamente. Não, tudo a ver, né? Eu acho que todo esporte, assim, escalada, tudo que atinge um cume, você tem passos a dar, né? É uma longa jornada. Você tem que ir de passinho em passinho. E é assim para nossa vida, exatamente. A gente até às vezes a gente nem sabe o que quer ainda lá no cume, né? Aí que volta de olhar para dentro, de calar as vozes externas, de questionar Uhum, mesmo. Eu gosto de falar muito assim que tem a historinha, né, que todo mundo é Deus, assim, porque você já tem uma luz dentro de você, né? A uhum, divindade foi escondida dentro de você. Então, o uhum, primeiro passo mesmo é descobrir o que te movimenta, o que te faz, para não entrar no automático, como você falou, de todo mundo, né? Se você não uhum, silenciar um externo, todo mundo vai te apontar, te achar estranho, falar que isso não é para você, falar que você é incapaz, criar adjetivos. Isso é insegurança de pessoas que quer te deixar inseguro. Então, quando você uhum, encontra o
disposto, aí você ganha uma força inabalável, sabe? Não tem montanha que você não possa escalar. Você vai devagarzinho, vai no seu passo, vai aprendendo, e no final de contas, quando você atinge o cume, o que vale mesmo é a sua caminhada. Não é chegar lá, né? Os montanhistas não gostam de, tipo, lógico, você chegar lá, você tem a vista, mas o que valeu foi a caminhada. Às vezes você escorregou e mesmo assim pegou e colocou outra presilha lá, escalou mais um pouquinho, aí caiu de novo, se machucou, pensou em desistir, colocou mais um pouquinho. E aí, essa caminhada que faz a pessoa chegar lá no cume e olhar para trás e falar assim, nossa, valeu a pena, sabe? Eu fui de pouquinho em pouquinho, todo dia eu dei um pouquinho a mais, todo dia eu me motivei, toda vez eu coloquei uma lenha a mais no meu fogo, até que agora eu realizei isso, né? Uhum. E a gente chega nesse estado de plenitude, né, com o seu próprio ser. Nossa, eu consegui. Todo o esforço, todo o empenho que eu tive durante toda essa jornada, valeu cada etapa, valeu cada segundo, cada minuto. E aí, o que que acontece? A gente quer uma nova prova. Exato. Porque Aí, o de nosso novo, Aí vem próximos objetivos, aí vem próximas provas que a gente mesmo se coloca, porque a gente gosta dessa visão e desse sentimento de sempre estar vencendo, de sempre ter essas pequenas vitórias ou as grandes vitórias, porque faz parte do nosso ser, como você disse no início, o crescimento. Sempre vai ter um próximo nível, se não físico, espiritual, talvez, né? Porque quando a gente olha para a materialidade da vida, o sentido que eu também posso dar. O espiritual é um próximo nível também, que a gente tem que superar. A gente está aí. O que seria possível da gente executar agora para os próximos dias aí nessa rotina de pandemia, de quarentena, de isolamento, de uma forma simples aí para as pessoas já colocarem em prática agora? Manu, cortou um pouquinho aqui, deu umas travadas, eu escutei só o finalzinho, É, mas eu acho que eu peguei a mensagem principal, né? O que que a gente pode fazer agora, né? Para começar, tipo, agora, hoje, agora, nesse instante. Fechou a live, já pratica. tá? Meu, essa dica que eu dei, né, um pouco boa, é o que eu passo para os meus alunos como coach, é uma que eu Uhum, aplico para mim, né? Eu acho que todo momento que a gente teve alguma fraqueza em nós, a gente tem que reconhecer isso, porque às vezes a gente quer uhum, empurrar para embaixo do tapete, sabe? Todo mundo tem. Ninguém nasceu aqui, todo mundo tá aqui uhum. nessa vida, passagem para evoluir. Então, olhar para dentro de você, que é a meditação, que é perceber quem é Uhum, você, encontrar essas fraquezas, lista isso, uhum. escreve Isso. num lugar que Então, você. primeira tarefa que o Gabriel já está passando para todo mundo, a tarefa que vai valer para todo mundo, parar e sentar para listar as suas limitações, aquilo que você quer vencer na sua vida dentro de você. A gente não está vencendo ninguém, a gente também quer vencer os nossos próprios limites. Então, senta e lista as suas limitações, aquilo que você quer superar. Vai, continua. Exato, aí você listou isso daí, aí você vai listar, né, do outro lado assim, como Uhum, transformar essa fraqueza em grandeza, né? uhum, Como transformar isso daí. Então, outro exemplo, a minha fraqueza é cuidar do meu corpo, assim, eu não sou uma pessoa que gosta de esporte e tal. Como eu transformo isso em grandeza? Então, eu vou uhum, começar a treinar todos os dias, né? Eu vou começar a praticar, aproveitar esse tempo de quarentena e tem muita gente uhum, fazendo live de treino corporal, tem a Mahamudra BC que eu faço também, que você pode indicar para eles. A gente está fazendo uhum. live todos os dias. Então, assim, pegou a fraqueza e viu qual é o objetivo para transformar ela em grandeza, né? E aí Uhum. você traça os passos a passo que você tem que dar até chegar lá. Esse Uhum. assim, são objetivos práticos, rápidos, E que assim, você e coloca. esse método que você acabou de dizer, de colocar, vale para tudo, para todas as nossas limitações, tudo aquilo que a gente quer superar. Lista limitações, coloca como você quer
dias para... Opa, travou? Tá. Deu uma travada. Repete, por favor. Isso serve para todos os nossos objetivos. Ó, eu estou assim, eu quero me tornar isso. Eu estou nesse estado, quero alcançar aquele estado. Qual é o caminho que eu vou percorrer? Passo 1. Marca, amanhã, hoje é sexta, mas amanhã é sábado, amanhã é um dia, como outro qualquer. Começa agora. Já começa a colocar assim no seu timer do seu celular, acordar tal hora, fazer exercício tal hora. Começa já a se programar passos, micropassos. Hoje eu dou conta de fazer uma bicicleta, sei lá, dar a volta no quarteirão, fazer uns ponta de chinelo, né? Já é alguma coisa, já é o começo. Amanhã outro dia, amanhã eu vou fazer X coisa. Então, passo a passo para a gente sair de um estado, a gente verificar que eu estou saindo de um estado para alcançar outro, né? Então a gente tem esse meio, esse percurso aí no meio. E é uma para tudo isso. Exatamente. Isso daí é muito bom, porque você encara de frente todos os dias, sabe? Às vezes quando fica só na sua cabeça, né? Você sabe que você é limitado é, no condicionamento físico, vai? Você é uma pessoa ociosa, você não tem força de vontade, não está satisfeito com o seu corpo, tal. Então você vê essa fraqueza, está na sua mente, você quer se transformar, quer mudar, só que deixar só aqui na sua mente não vai gerar resultado, sabe? Você tem que encarar de Uhum. frente. Por isso que eu gosto de escrever, sabe? E aí você coloca mesmo post no espelho para você ver. Ó, a minha fraqueza é não cuidar do meu corpo. Do outro lado, você fala assim, objetivo. Todo dia eu vou caminhar 5 quilômetros. Tá? Uhum. Então, você vai ler a sua fraqueza e todo dia você tem que fazer. Aí você cria uma rotina, você cria o hábito. Todo você vai olhar para aquilo, né? O dia que você não fizer, alguma coisa vai. Pô, eu quero vencer isso aqui, sabe? Então é a forma mais prática assim, que eu conheço de você dividir isso, em objetivos pequenos, teoricamente, para depois avançar nos maiores. E ficar atento, né, Gabriel? Porque quando eu também determino essas estratégias, esses roteiros para conseguir realizar algo e alcançar determinado estado, o que acontece muitas vezes é que a gente tá com com essas vozes, né, que fica, nossa, você tá muito isso, nossa, tá muito aquilo outro. Então fica essa voz assim o tempo inteiro. A prática da meditação, ela te dá a habilidade de observar essa voz, de observar e perceber quem é você. Você tá se confundindo com essa voz que está te colocando na preguiça ou te está colocando na vontade, na determinação de realizar algo. É você quem vai decidir qual é dessas vozes e quem que você vai acatar nesse momento. Então, não adianta achar que o dia está nublado, eu não vou fazer a prática. Hoje é porque eu comi tal coisa, parece que eu tô meio indisposta, comi demais, né? Porque às vezes acontece as sabotagens nos mínimos detalhes que a gente nem percebe. Então, além disso tudo, eu estar o tempo todo nessa observação, lembrando para quem está acompanhando as aulas aí nos 5 dias, que eu estou falando, a consciência é esse ser, essa parte em nós que distancia de todas essas vozes que está acontecendo, que às vezes te paralisam, né? Te paralisa e não deixa você fazer aquilo que realmente você precisa, sabe? A sua alma te chama para fazer isso e muitas vezes você fica entrando na onda, como eu escrevi hoje no post, dando bola para esses habitantes aí dentro de nós que quer só deixar a gente quietinho, no aconchego, na zona de conforto. Então, atenção às nossas vozes internas aí, esses elementos da mente. Assim, eu falo tanto de chakra porque de tudo que eu já testei, que eu já apliquei, que eu já estudei, eu acho um caminho muito. Eu fiz engenharia, né? Então, assim, eu sou muito cálculo, preciso. Se as coisas não forem assim,
eu percebo que muitas pessoas procuram a casa da alma e o terceiro chakra, mas talvez tenha dificuldade de fazer isso porque tá faltando uns passinhos antes, né? Para Uhum, você chegar aí, a meditação é o passo um, é o primeiro chakra. Não tem como hoje em dia fugir da meditação, galera. Não uhum, tem como. Eu até falo assim, se você pegar 2 décadas atrás, na época dos nossos avós aí, não existia tanto exercício físico quanto hoje, né? uhum, Exercício físico era só quem era atleta, realmente que treinava. Hoje em dia já está o contrário. Quem não pratica o exercício físico é que talvez é olhado com outros olhos, né? Porque você não está cuidando da sua saúde. A mesma uhum, coisa de agora, então. Agora, poucas pessoas estão fazendo a prática da meditação aqui no Ocidente. Poucas uhum, pessoas ainda, é um ou outro, né? Daqui a um tempo, quem não fizer vai ser taxado de como você está vivendo, entendeu? Porque a gente tem tanta informação externa só no celular aí. Imagina, se você acorda todos os dias, a primeira coisa que você faz é pegar o celular, você já poluiu a sua mente assim, tipo, absurdo, porque é muita informação, entendeu? Antes mesmo de você uhum, estabelecer os seus objetivos, olhar para os seus objetivos, o que, que você veio para fazer. Então, assim, é um simples detalhe que, assim, se você não tiver com a prática de calar sua mente e ver o que, que você vai fazer, né? Não tem como atingir esse fogo, não tem como ter essa vontade. Eu até entendo as pessoas se questionarem, né? Ah, mas hoje não vou passar, hoje eu tô com preguiça. Claro, você percebe nas pessoas que é para frente, que conquista os objetivos, que ela tá alinhada, que ela já percebe que ela é abundante, que a terra dela tá na presença, aonde eu tô é o meu lugar, entendeu? Eu tô aqui uhum, porque eu criei esse momento, eu tô vivendo a minha realidade. Tudo isso é uhum, estado de presença, é meditação, né? uhum. Aí o segundo chakra, você começa a entender os seus sentimentos. Então, assim, Isso. preguiça, tal, tô indisposto. Tem 2 caminhos. Você pode ter esses dias. Eu tenho esses dias, né? Que hoje não tô afim de correr, quero ficar sentado, deitado. É um dia ou outro que eu reconheço isso e faço isso. Não é E o faz automático, é a também, boiada. faz parte isso, né? Faz parte e outra. Eu tô consciente que eu quero fazer isso. E Não é uma consciente. coisinha automática, assim, não, eu não faço por causa disso. Porque é assim, assim, assado. Não é desculpas, entendeu? Então é Uhum, reconhecer qual o sentimento que você tá colocando dentro de você, né? Faz parte o descanso, mas não sempre colocar o descanso como prioridade. Hoje não, amanhã eu faço. Ou então, não, agora cansei, não vou mais, né? Lembra assim, cansou, você ainda tem 60% da sua mente para aproveitar. Então você não está no seu uhum, limite. Então, assim, é tudo um caminho também, né? Para a uhum, gente chegar nesse fogo, tem uns passinhos antes. Assim como uhum, depois do fogo, do abdômen, tem outros caminhos também para cima, que é o seu coração, sabe? Encontrar aí a sua doação, fazer por amor, tem a garganta, que é se expressar. Antes de você aprendeu, colocou em prática, e agora expressar. Você precisa, a voz é importante para todo mundo, sabe? Se comunicar com os outros, passar a sua verdade. Aí o Adina Chakra, que é o terceiro olho, que vem as magias, né, de tudo acontecer, você não ser preocupado com o que você está vivendo, as coisas que você vai conquistar, os seus títulos. Não, você é você, entendeu? Então, por isso que eu gosto de entrar nesse detalhe, né, dos chakras, que é um caminho. Então, a dica também para as pessoas que estão assistindo, que estão com você fazendo a meditação, é que esse é o primeiro passo também, é passo a passo, sabe? uhum. Não é chegar e querer transformar uma labareda, tipo, todo dia, não, eu sou vigor, eu vou fazer isso agora, amanhã já querer assim, nossa, eu vi essa live e despertou o fogo em mim, eu quero construir meu site, eu quero viajar, eu quero não sei o que para amanhã, Eu né? falo que isso Porque, é o fogo da explosão. Eu falo que esse é o porque fogo da explosão, ele dura pouco. exato, que aí o objetivo fica inalcançável, né? Essa live aqui, os livros que você vai ler, os filmes, acende uma faísquinha dentro de você. Se acender essa faísquinha, maravilha. Não é a gente, Uhum, não sou eu, não é a Manu que vai colocar a lenha do fogo, que vai acender o fogo. Quem vai fazer isso é cada um uhum, tendo essa constância.
se abrindo para isso. Não adianta ver a live aqui hoje Uhum. e amanhã já falar assim, ah, não, isso não me interessa. Pô, você tá aí, está vendo? Aproveita, sabe? A gente faz isso porque a gente gosta, porque a gente estudou, Nossa. porque a gente É. encontrou a nossa missão. Então não é de boca para fora, sabe? Não estamos aqui querendo muitas pessoas e não, a gente quer fazer para quem está interessado em ouvir, quem quer. Uhum. Então assim, aproveita, entendeu? Pega o caminho, pega as dicas, tira as dúvidas e vai construindo. Quando você menos perceber, você vai ter construído muita coisa, mas tudo começa com o primeiro passo, né? Disse tudo, Gabriel. Adorei esse final. Adorei tudo, na verdade. Nossa, você está assim concluindo de uma forma muito sábia, porque tá tudo muito integrado, né? A gente vai falando de uma forma fragmentada e dividida para de uma forma muito metodológica, para que todo mundo entenda. Às vezes a gente usa analogias, né, de filmes, de coisas, para ficar mais fácil de entender. Os chakras também é um caminho. É um jeito que o pessoal, principalmente do Oriente, da Índia, utilizou para explicar um método de elevação assim do ser humano a algo muito maior que a gente nem compreende. Então, para a gente que não entende, não tem essa cultura como eles tiverem, como eles têm, para a gente fica mais fácil seguir um método. E um desses métodos é o segmento do chakras, porque cada chakra ele tem um ensinamento, é um portal de ensinamento. E ali a gente vai passando por cada uma dessas partinhas. Eu vou abrindo isso dentro de mim. Eu vou acessando isso dentro de mim. E cada vez que eu faço isso, eu me abro para essa possibilidade, mas eu tenho condição de me tornar um ser humano muito melhor daquele que entrou nessa existência quando ele vai sair. Então, são caminhos. Às vezes você se identifica com o caminho do chakras, às vezes você se identifica mais com o caminho, sei lá, de outras práticas. Todos são caminhos e todos eles vão te levar a uma das coisas mais importantes que todo mundo deveria fazer nessa existência: crescer e evoluir através do autoconhecimento. Isso já vem sendo dito há milhares de anos, até antes de Cristo já diziam isso. Então, aproveita a existência, não aproveita só o conteúdo que a gente está dando, né, Gabriel, que tem tanta gente oferecendo, mas aproveita a sua existência para crescer. Esse é o seu maior propósito aqui, cresça. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso desafio de 21 dias, né, oferecendo esse conteúdo maravilhoso, a sua presença, a sua energia, né, a sua sabedoria, na verdade, a sua experiência de vida, né, que você pratica isso dentro da sua vida, que a gente possa ter, eu falo assim, que a pessoa se inspire em você, porque o Gabriel, gente, para quem não sabe, lá há 5, 6 anos atrás, o Gabriel era aquele que ficava na minha cabeça assim, bora, Manu, por quê? Eu sou muito fraquinho para exercício físico. E desde aquele dia, esse bora, Manu, sempre que eu tô na academia, ele surge assim, bora, Manu. Então, hoje o que eu mais sinto falta, sem falsa modéstia, é da academia. Eu faço exercício em casa hoje, estou fazendo tai chi aos domingos, mas eu sinto falta de algo a mais, né? Desse algo a mais que a gente pode ter e que eu consigo ter muito isso na academia. Então, Gabriel, muito obrigada. E eu espero que a gente possa caminhar aí junto nesse trabalho de auxílio às pessoas, né? Que as pessoas que estão aqui aproveitem lá o seu canal. O Gabriel, para quem não sabe, entrem lá no Instagram dele. Ele tá com esse propósito também de ensinar as meditações. Tem o canal do Telegram, né, Gabriel? Que eu vi que você também está fazendo um trabalho pelo Telegram. Então, fala aí o endereço para as pessoas poderem entrar também no seu canal e pegar as meditações, os conteúdos, aproveitar tudo que está lá. Legal, obrigado você pelo convite, Manu. A troca é recíproca, tenho muita admiração também pelo trabalho que você faz e vamos junto nessa caminhada. Para o pessoal que está assistindo, esse Instagram meu é o pessoal, né, gabrielduran.mbt. Então lá no meu, na bio, né, tem um link do Telegram. O Telegram eu uso para passar todos os conteúdos que eu quero passar para quem me segue, né? O Telegram só eu mando as coisas lá, então assim, meditações, textos, vídeos, dicas de livro, filme. Então entrem lá no Telegram, né? E aí eu criei um outro Instagram
agora nessa quarentena que chamam Engenharia da Vida, é eng.vida, que é um novo objetivo que eu tenho, né, de fazer um Instagram direcionado aos chakras, né, porque esse meu ponto eu uso para muita coisa, né, o meu Instagram pessoal, então viagem, as provas que eu faço, dicas de treino, estou direcionando só para esse assunto específico, né? Uhum. Então é mais um objetivo aí que eu estou traçando. Quem puder seguir lá, acompanhar todo dia as lives, né, de meditação. E são meia hora, só das 7h30 às 8h. E 15 minutinhos eu explico alguma coisa, dou alguma dica. E 15 minutinhos a gente fica treinando, calejando a nossa mente. Então é isso. Muito obrigado a todos. Tá dando umas travadinhas. Acho que travou, Manu. Tá me ouvindo? Eu ouvi tudo. Quando eu comecei a falar, travou. Tô te ouvindo. Amanhã a gente tem aula número 5. Às 11 horas da manhã. Então vamos pegar as dicas aqui no nosso desafio para que todo mundo possa exercer de vida, uma coisa que a gente possa cultivar na nossa própria. Então, muito boa noite para você, Gabriel. De novo, muito obrigado. Outro Tchau, valeu. Obrigado, galera. foi dado, a mensagem foi dada e foi muito bom, tá bom? Boa noite e até quando eu tiver uma próxima live. Tchau, tchau. Tchau, valeu.